Vou falar com o meu amigo mestre de Dias. Beleza, Fala, mestre? Gamet. Agora Agora foi, hein? é joia. Tudo jóia e você, meu irmão? Tudo bom. Tá com o celular Graças da a Deus. filha? Então, eu tenho. Às vezes eu uso um tablet também aqui. Teve algumas lives aí que eu fiz que tava dando ruim. E meu celular é novo, cara. Eu não sei. Começou de um tempo pra cá isso daí. É, mas beleza. Estamos aqui e é como eu tenho sempre falado, né? O nosso único problema aqui às vezes é a internet, dá uma caída, dá uma travada. Qualquer coisa eu É, peço para você, qualquer coisa eu peço para você repetir. E tá bom. geralmente eu tenho publicado no YouTube depois, né? E às vezes no YouTube não falha, então o bom é É, isso. Aí só fica eu lá falando, pode repetir, por favor? E não é, falhou nada. No vídeo do YouTube rola normal. pode crer. Bom, é, só um minutinho e Eu hoje eu tô vou só falar entrando aí. aqui. Aí, travou agora. Eu tô te vendo, normal. Hoje eu vou falar com o meu amigo, mestre Edi, treinador de Muay Thai, líder da Extreme Team e também é árbitro de MMA e de Muay Thai. O cara, na trocação aí, o cara é embaçado, né? Eu Bom, arbitro kickbox também, de vez em quando. aí, vixe, ó, ainda faltou uma aqui na minha lista aqui, ó. É, Bom, como eu, como eu tenho sempre feito aqui, eu sempre pergunto para a pessoa, né? Inclusive já dou a porta, a porta aberta para ele se apresentar aí. Então me fale quem é o Edi Dias. isso aí. Bom, Gamet, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, né? Muito agradecido mesmo. Para mim é uma honra estar aqui com você. Muito obrigado. Você é uma pessoa que eu já te conheço aí já no mínimo há 10 anos, Sim, né? Já tive o prazer e a honra de arbitrar a luta sua também. verdade. E assim, o Hans falou que eu sou o Coringa. Cara, eu sou um apaixonado por artes marciais, assim como você e muitos. Eu sou líder da Extreme Team hoje, eu fundei a Extreme Team em 2015. Antes disso, eu fiz um trabalho numa equipe por mais de 10 anos, que foi a que a gente fundou foi a Free Combat, que antes era Centro de Pesquisas Marciais Tigre. Antes disso ainda, eu tive uma passagem por um time que era da uma associação de kickboxing que tinha na Zona Leste, quando eu passei 10 anos, né, morando no Tatuapé, e eu acabei me formando lá no kickboxing, hoje eu tenho 45 anos, mas eu me formei no kickboxing e eu tinha 22 anos, quando eu peguei minha faixa preta. Já tem 20 Então anos já já. tem 20, eu tô com 45, 22, 23 para 24 anos já que eu peguei minha primeira faixa preta. E eu passei uma adolescência inteira na capoeira e como na capoeira a gente tinha um pouco daquela deficiência de trocação, eu treinei boxe por influência do meu pai, né? Por influência do meu pai. Então eu estou indo de cima para baixo, né? Porque É. meu pai foi um boxeador, né? Meu pai Ah, lutou tá. boxe acho que 8 anos e ele era faixa preta de Kyokushin, de karatê Kyokushin. Então eu tive, não só eu, mas como os meus irmãos, nós tivemos toda uma influência dentro da luta. Meu primeiro contato com artes marciais eu tinha 3 anos de idade, porque meus pais eles trabalhavam, né? E aí eu tinha que ficar numa escola, e nessa escola tinha judô. Então eu fiz judô até a pré-escola, antes de entrar no primário, antes de entrar nos 7 anos. Com 7 anos, aí eu entrei para capoeira, treinei com o mestre Pingão, acho que você deve conhecer, aqui de Guarulhos. Uhum. Ele é daqui da região do Picanço, aqui e tal. Faz muitos anos que eu não sei dele. Na época, o Chocolate, o mestre Chocolate, hoje muito conhecido,
Eu treinava com o Mestre Chocolate na época. O Mestre Chocolate não era nem azul escuro ainda naquela época que usava. Eu não sei as graduações que você usa hoje na capoeira, mas azul escuro na época era o instrutor. Então eu lembro que era branco, branco, amarelo, 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 verde, se eu não me engano, amarelo, azul e azul. Eu fui com o Mestre Pingão até azul. Aí eu já entrando mais na minha adolescência, 16 anos, assim. E nesse inteirinho eu fazia boxe com o Mirão, aqui no Jardim Moreira. Sim. Com o Mirão. Um negão bem forte, assim. Ele treinava uma molecada tudo na garagem dele lá e tal. E a maioria naquela época fazia capoeira. Que em Guarulhos era muito comum. Então você Capoeira. tem uma origem na capoeira também. Fiquei uns bons anos lá, cara. Eu fiquei bem uns entre 8 e 10 anos, entre idas e vindas, assim. Mas assim, eu posso dizer que foi. Essa fase foi antes de você ir pro Tatuapé? Foi bem antes, porque eu sou nascido na região do Brás, São Paulo. Tá. Sim. Né? Meu pai já era faixa preta, meu pai era faixa preta já desde 1973, eu acho, se não me engano, porque eu nasci em 74. Eu lembro que de 74, 75, eu já lembro, meu pai já era faixa preta quando eu era criança, bem criança. E eu ia nos treinos dele lá de karatê. E aí ele já, quando ele saiu, ele lutou boxe pelo exército. Então, ele lutou boxe pelo exército, meu pai fazia educação física com o João do Pulo. Eles serviram o exército juntos. Eu tenho fotos no meu Facebook lá que tem meu pai com o João do Pulo fazendo atividade física, fazia handebol, essas coisas, essas atividades dentro do batalhão lá do exército. Sim. Então, hoje não só eu tenho mais irmão faixa preta, eu tenho mais 2 irmãos preta, eu tenho um irmão faixa preta de karatê, eu tenho minha sobrinha que é faixa marrom, que tem 15 anos, um outro sobrinho meu de 13 anos já é faixa marrom de karatê. Ué, é um clã então, pô? Eu tenho um irmão por parte de pai, ele agora mora no Parque Novo Mundo, mas ele foi nascido e criado dentro do Parque do Chaves. Ele é formado do Serginho. Ele é formado do Serginho também. Exatamente. Tanto que quando eu comecei no Full Contact, eu treinei com um aluno do Serginho, porque o Serginho ele dá aula desde 1988. Né? O Serginho é um cara que dá aula desde 1988. Então eu treinei com um cara lá. Quando eu me formei lá, tanto que deu o maior rolo no meu exame de faixa preta, porque a gente fazia, a associação que fazia parte da CBKB na época, ela foi descredenciada da CBKB. E a gente teve uma série de pessoas que fizeram o exame de preta e ela não teve validade junto à CBKB e a gente não ficou sabendo. A gente pagou o exame para a associação na época e o exame não foi validado pela CBKB porque essa associação não fazia mais parte. Só que todo mundo já tinha pago. Então, quando a gente foi para fazer a regularização da faixa preta na época, cara, eu tô te contando, tem 20 anos, que o Zorello era o Zorello, né, bicho? E é o Zorello até hoje, né? O cara, é louco, ele é o rei, né, cara? Assim, uma grande referência. Não tenho o que falar do cara, em termos de resultado, assim, como atleta, né? A gestão dele como presidente de confederação, eu não tenho muito assim que opinar. Conseguiu fazer um bom trabalho também. Trouxe ao Aco e tudo mais. Mas aí deu um baita rolo, cara. Aí foi uma época assim que eu desvencilhei e eu não quis mais saber. Eu só consegui acertar minha documentação depois por uma outra confederação. Uma outra confederação que é a que eu sou filiado até hoje. Entendeu? Ah, sim. A CBKB é a Confederação Brasileira de Kickboxing. Exatamente. CBKB, que na época a gente não tinha filiação com eles, a gente tinha filiação com essa associação, que ela deixou de existir. Tanto que esse professor que eu tinha na época, eu não faço a menor ideia onde ele está hoje. Eu acho que ele não dá mais aula, porque já tem mais de 20 anos. Eu cruzei com um cara que treinou comigo a essa época, de 20 anos atrás, num evento, também é professor de Muay Thai, como eu. E aí ele que me reconheceu na época, assim, eu não conheci ele, porque ele estava grande, a gente chegou a fazer uma luta junto. Nós chegamos a se enfrentar num GP, porque antigamente era muito comum, assim, não tinha muito essa de... Porra, às vezes caía a gente fazia 4, 5 lutas no mesmo dia, e às vezes caía de você fechar a chave com um cara que treinava no mesmo time que você, e a gente saía no soco. Sim, é verdade. Jeito, entendeu?
entendeu? Então era muito comum. Hoje que a coisa ficou um pouco mais profissional, cada vez mais, entendeu? A gente ia para aqueles festivais, né, de arte marcial e a gente lutava tudo no mesmo dia. A gente lutava low kicks, a gente lutava o full contact, que era o que eu gostava mais, porque como eu vim da capoeira, Sim. chutava muito, né? Chutava muito no corpo e chutava muito cabeça, o que valia muito ponto na época, né? Entendi. E a gente dava muita bênção, né? Que hoje a gente chama o chip, né? No Muay Thai, os chutes Isso. frontais. Então eu conseguia afastar bem e como eu tinha uma vivência no boxe, assim, da adolescência e tal, então eu praticamente já era um lutador de full contact, né? Porque o lutador de full contact, ele chuta igual o capoeirista, né? Sim. Chuta dando aquela chicotada com a perna, como a gente dá os martelos, né, Gami? Sim. Você pegar um cara do karatê, você pegar um cara do full contact, do kickboxing, a gente dá aqueles chutes mais altos, virando realmente o calcanhar pro adversário, entendeu? Então, assim, se você pega um cara que teve uma vivência de boxe e ele tem uma vivência dentro da capoeira, ele naturalmente já é um lutador de kickboxing. É só Sim. colocar um joelho caso ele vá lutar um K1, né? Se ele for Sim. lutar um K1 que pode valer um joelho, que o K1 que você lutou bastante, eu não lutei tanto o K1, mas eu lutei bastante por contact, cara. Entendi. Gostava Você, com- bastante. Você competiu no full contact. Me fala a diferença aí do full contact pro MMA, pro K1. Como é que é? Tudo usa as pernas e as mãos, né? Sim, todos utilizam mão e perna. O que acontece? No kickboxing, o full contact, na verdade, ele não é bem uma modalidade de luta. O full contact, na verdade, é uma regra dentro do kickboxing. A modalidade mesmo é o kickboxing. Entendeu? Então, Sim. assim, dentro do kickboxing existem as regras. Então, por exemplo, eu tenho o light contato, tenho o semi-contato, que é aquela coisa mais na Argentina. A Argentina são muito bons nisso. Parece uma luta de taekwondo, que é o tal do point. Que O cara, legal. o cara relou no outro, deu o point, né? Golpe limpo e tal. Não pode bater de mão para nocautear. Isso no light e no semi-contato, né? O light e o Entendi. semi-contato tem algumas regras diferentes, mas assim, partindo para a parte da pancada mesmo, que o kickboxing ele nasceu, ele foi uma iniciativa de trocadores de pessoas do karatê, como é o Van Damme, que foi um grande influenciador, o Chuck Norris. Esses caras, realmente, que são atores bem conhecidos hoje, o Chuck Norris principalmente, ele era um grande campeão de karatê americano. Ó, eles eram Só lutadores mesmo. eles eram lutadores de verdade, só que eles lutavam o karatê. O karatê parecido com o Shotokan hoje, mas o tal do kumite. Eu tenho irmãos faixa preta de karatê, eu treinei karatê também um tempo, e assim, o tal do kumite, a porrada canta mesmo, não tem esse negócio de fazer ponto. Isso tirando o Kyokushin, né, lógico. Mas assim, voltando lá pro kickboxing. O kickboxing nasceu do karatê, então eles queriam uma modalidade de luta que eles pudessem realmente trocar pau mesmo, trocar soco. Então botaram luva na mão desses caras, luva de boxe, e eles começaram a Nossa. trocar soco. Então nessa daí eles fizeram o quê? Eles criaram essas regras. O, o full contact, a modalidade de full contact, no caso, a regra do full contact, você pode usar todos os golpes de boxe, né? E chutes acima da cintura. Eu não posso chutar as pernas do meu adversário no full Ah, tá. contact. E Entendi. cada round eu preciso bater 6 chutes na pessoa, no meu adversário. Então, tanto que é muito comum juízes de kickboxing, eu vi muito isso na Argentina e alguns eventos aqui no Brasil, eles têm aqueles negocinho de contar assim nos dedos. Então tem um lado que é o vermelho do esquerdo, do lado direito azul. Então eles vão contando aqui os chutes. O cara deu um chute, o cara aperta. Deu outro Ah, chute, aperta. Aí o cara vai olhar o número, ver se realmente o atleta, o azul, deu os 6 chutes. Se ele não deu, ele já está atrás daquele round. E quando ele for entendi. para o segundo round, ele não deu os chutes, não vai nem para o Nossa, terceiro. que legal, que interessante. Isso, isso no full contact. Aí tem a regra tem a regra do low kicks, que aí eu posso chutar o corpo inteiro, vale giratórias e tudo mais, e golpes de mão. Aí Entendi. depois parte pro K1, né? Parte pro K1 que já é um pouco mais pegado,
que aí os caras já colocam... Tem o soco rodado também, que é mais utilizado. Já no K1 eu posso estar utilizando os joelhos. Só que eu só posso dar uma única joelhada. Joelhada solta, o que eu digo joelhada solta? Sem estar agarrando o adversário, eu posso dar quantas eu quiser. Eu posso bater de mão, dar um passo para frente, toma joelho, afasta. Joelhada voadora. Joelhada saltada, voadora, do jeito que você quiser. Tudo quanto é jeito. O legal do kickboxing é principalmente nessa parte de o volume de golpes e a combinação, que é o interessante. Você bater duas mãos, joga uma mão embaixo, o cara já chuta as pernas, o cara afasta, dá um step, chuta o corpo, chutou o corpo, o cara dá um chute frontal, chuta a cabeça. Além de deixar o treino também fica mais interessante, eu acho. Fica mais ativo, gasto calórico. Esse estilo aí, inclusive, se aproxima mais de uma situação real, né? Ou seja, bata que você vai ganhar a luta. Justamente. Então, assim, o problema de julgar uma luta de kickboxing, que aí a gente já pode entrar um pouco na parte do Muay Thai, é interessante pelo seguinte fato. O que é bloqueio no kickboxing, no Muay Thai, é golpe limpo. Você entendeu? Então, por exemplo, numa luta de kickboxing, você vai chutar minha cabeça. E eu faço aquele bloqueio que a gente faz, que é com a mão no rosto e a outra mão aqui assim, ó. Sim. Aqui a gente intercepta a canela, não é isso que a gente ensina os alunos? Isso aqui não é golpe limpo. Ou seja, o cara chutou o bloqueio da mesma forma que quando você vai bater de mão, você faz isso. Isso. O chute recebe o chute lateral. Eu faço isso, não é golpe. Não contou. Golpe no kickboxing. A não ser que esse chute tem que estragar, tem que tirar muito equilíbrio do adversário. Sim. Você dá aquele chute, o cara anda 2, 3 metros para trás, aí você já pega, já emenda uma mão, aí o pescoço dá aquela envergada assim. Porque o critério de... Quando eles falam assim, efetividade. A efetividade, ela se dá justamente naquele golpe que causa dano. Que causa dano no seu adversário, entendeu? Sim. Então, assim, o critério de julgamento de luta, o primeiro critério ainda, tanto no Muay Thai quanto no kickboxing, no MMA, é efetividade. Efetividade e força. Entendeu? Sim. A efetividade é quando o golpe pega e causa um determinado dano. Né? Então, assim, o K1 hoje do kickboxing é o que tem hoje no WGP, vários eventos, embora algumas lutas do WGP, volta e meia, eles colocam luta na regra do low kicks, que você chuta as pernas, corpo, cabeça, usa as mãos. Os golpes de boxe. Sim. E às vezes o cara fala assim, eu já vi luta assim que eles nem avisam que aquela luta está sendo de low kicks, na regra do low kicks. Fala, pô, eles não estão usando o joelho, né? Porque eles não estão usando o joelho justamente porque nessa regra não é permitido o uso dos joelhos, entendeu? Então, assim, o legal muito interessante do kickboxing é justamente isso, essa variação que existe de regras que faz com que dá mais oportunidade para as pessoas que querem lutar, às vezes de uma maneira um pouco menos contundente, certo? Porque haja visto que no kickboxing não se utiliza cotovelo e não tem o clinch. E eu também não posso catar a perna, fazer aquela catada de perna, mandar uma mão com a perna aqui, dar aquelas bandas. Passar a banda embaixo. Então, nem aqueles rodos, aqueles passapé, os árbitros central normalmente enchem o saco um pouco, porque é uma coisa muito do Muay Thai, né? Sim, entendi. Bom, nós estamos falando aqui, né, de regras, né, de competição, mas você também, além de árbitro aí, né, você não é só professor, você é treinador, você trabalha com atletas profissionais, né, mestre? Amador, iniciante e profissional. Olha só, que bacana. Então, você tem aí um atleta aí que tá no auge, como é que tá aí o seu trabalho como treinador? Porque dentro na do verdade, Muay Thai, né, tem a diferença do professor com o treinador, né? O professor tá ali, às vezes, numa academia trabalhando ali. Eu mesmo, ultimamente eu tenho trabalhado mais com pessoas que não competem e eu estou gostando disso, né? Mas eu acompanho vocês aí, eu acompanho o trabalho de vocês aí.
Eu tenho alguns meninos aqui lutando Muay Thai. Mas assim, o que eu tenho hoje que se destaca mais dentro do cenário do Muay Thai, que é atleta meu, é o Tuca. O Tuca Calisto Sim. e o Rubens Araújo. O Tuca é um moleque que ele começou muito cedo, né, comigo. Ele começou comigo, acho que ele tinha uns 11 anos e já vai fazer 18 anos agora. Dia 28, acho que ele faz já 18 anos. Ele é um menino que já tem mais de 20 lutas e ele tá entre os top da categoria dele até os 55 quilos. Nossa, Ele que luta no bacana. 55, ele consegue lutar no 55 ainda. Então, Ele assim, já dos luta, moleques que eu tenho aqui, já já, profissionalizou. já luta profissional. Mas você trabalha com MMA também? Você já trabalhou com MMA? Já levou atletas para competir também, né? Já há mais de 10 anos. Eu fiquei acho que uns 10 anos mexendo com MMA, com atleta e tudo mais. Mas assim, para você trabalhar com MMA, Gamit, você precisa ter muito tempo para se dedicar. Não só aos treinos, mas também com todo o trabalho que é feito com os atletas. A gente vivencia hoje um momento muito difícil, porque a gente está numa situação que é o seguinte: os atletas hoje têm uma realidade de que eles precisam trabalhar para sobreviver. Não Verdade. conseguem viver de lutar. Ou lutar para eles, você sabe muito bem disso, que você é um cara que já tem mais de 100 lutas, né, de tudo que você já lutou, já há tantos anos que você luta, mais de 20 anos que você sai no soco. Você tem mais de 100 lutas, não tem? Se for ver todas as competições que eu já participei, são mais de 100. De MMA profissional são 70, mas aí tem Então, os kickbox, o wrestling, o jiu-jitsu, tudo. justamente, se for colocar tudo, o submission que você lutou e tudo mais, bobear passa de 150, porque eu já te acompanho já há muitos anos, Tem né, a gente é amigo bastante. já há muitos anos. E assim, cara, hoje, as circunstâncias hoje de você ser um atleta de MMA, ela se torna muito complicada. E pra gente também como treinador. Porque a gente acaba tendo que pegar, eu tenho 45 anos. Eu até um ano e meio atrás, até o ano passado, eu ainda consegui trabalhar bem em cima disso. Mas assim, eu estava me dedicando demais aos atletas e, e eu estava esquecendo um pouco de mim, vamos dizer assim, Entendi. certo? E eu decidi não trabalhar mais com atletas de MMA. Porque eu não estava conseguindo dar meu 100%, né? Eu não estava conseguindo mais dar meu 100%, e eu tive muitos bons atletas, uns meninos bem dedicados. Mas eu já prefiro hoje trabalhar só realmente com competições voltadas a Muay Thai. Se eu pegar algum menino meu que queira lutar MMA, ele vai lutar. Só que eu não vou fazer 100% do camp dele mais. Eu não vou estar mais envolvido com ele na parte de inteira. Eu vou me focar realmente na trocação, porque eu Sim. como árbitro, eu não só como árbitro e juiz, e eu vivenciei lá aquele vale tudo lá atrás, de anos atrás, que você vivenciou Sim. também, a gente consegue ter uma base boa de fazer um corner, de fazer o que tiver que fazer, tem uma noção boa de treino. Às vezes você já pega um atleta que já vem com alguma base no boxe, alguma base no jiu-jitsu, a gente tenta manter o que ele já é bom e tenta dar alguma ferramenta a mais para ele. Mas Sim. assim, cara, eu nos últimos tempos, eu coloquei muito essa parte de treino de MMA, 70% que eu vejo hoje no MMA é realmente a preparação física. E a gente começa a ver que antigamente 70% o pessoal focava muito em luta, porque treinador de luta, atleta de luta tem que treinar luta. Mas hoje, cara, você precisa hoje focar muito nessa parte da preparação física, Verdade. sabe? É, Isso demanda tempo, isso demanda sim. muito tempo, tanto do atleta quanto do treinador, montar planilha de treino, ver o que está faltando, deixando de fazer, porque um atleta de MMA, ele é um super atleta. Ele é um Sim. super atleta, porque ele tem que ser bom em tudo, entendeu? Ah, eu vou enfrentar um cara, ele é faixa preta de jiu-jitsu, ele vai me pôr para baixo. Mas nem sempre. Você sabe disso melhor do que eu. Você vai lá enfrentar um cara que é faixa preta de jiu-jitsu, o cara vai trocar porrada com você, e aí? E o cara Sim. entra um overhand lá em você, lá um pombo sem asa lá, e já começa a mudar o rumo de tudo. Você Verdade. entendeu? Então, assim, eu optei em não trabalhar mais com MMA. Eu trabalho ainda com MMA, sim, trabalho. Mas
esse tempo que eu tenho agora, sem trabalhar mais com MMA, treinando MMA e tudo, por alguns motivos até pessoais, que houveram dentro do meu time, hoje eu consigo cuidar um pouco mais de mim, eu Sim. tenho um outro segmento de trabalho, eu consigo me dedicar mais a isso, eu minha carreira de treinador ela já passou da metade, entendeu? Então eu tenho que começar a pensar agora na parte realmente de fazer dinheiro, de cuidar começar a cuidar da minha aposentadoria como Verdade. pessoa, entendeu? Ah, Então, o meu trabalho no MMA hoje é com a Confederação Nacional de MMA, a CNMMA. Eu sou um dos diretores dessa confederação. Então, eu bacana. faço um trabalho lá, alguma parte burocrática. Agora a gente está fazendo um trabalho de ajudar alguns atletas, ajudar alguns professores que estão em situações aí vulneráveis agora, por causa relacionada à pandemia. Sim. E aí eu trabalho nos bastidores dos eventos hoje, fazendo a documentação do evento, de alguns eventos, homologando, levando às vezes fazendo os ofícios para a Polícia Militar, para a Guarda Civil Metropolitana e tal. Então, e muitas das vezes eu atuo como árbitro e juiz também, né? Sim. Isso no MMA. Agora no Muay Thai, hoje eu dou aula de Muay Thai e de boxe. Eu dou as duas aulas hoje. Né? Boxe eu só dou de manhã lá na Neofit, e Muay Thai eu dou na Neofit e na Treino. Entendeu? Aí é o que você falou. Você também está trabalhando bastante com aulas comerciais, que a gente chama de aulas comerciais, são aulas que não são aulas voltadas para competição. Os meninos de competição que eu tenho hoje, eu consegui separar bem. Eu tenho uma parceria hoje lá com o Geladeira. O Geladeira está conseguindo cuidar lá de parte lá dos meninos que conseguem treinar durante o dia, que eu não vou... Muito difícil hoje eu fazer aulas, treinamento durante o dia, assim, nesse miolo do dia, tipo das 8 às 18, entendeu? E aí hoje eu prefiro realmente como você, dar as aulas comerciais que a gente antigamente não gostava. Eu sou um cara novo de aula comercial. Eu dou aula comercial de 8 anos, 9 anos para cá, entendeu? Acho que você também, né? Acho que deve também... Bobear, você tem menos tempo que eu ainda que dá aula de comercial. Não, eu dou aula, né, inclusive de capoeira também, já desde 2000, então eu sempre trabalhei com pessoas comuns assim. Então. Para você é mais fácil do que para mim. É, Pode-se dizer, ó, a gente está em 2020. Não, cara, eu comecei a dar aula comercial em 2009. né? 2009 eu já dava algumas aulas comerciais. Ah, sim. Não Inclusive, como hoje, né? inclusive, né, mestre, acho que de 20 anos para trás, os conceitos, a fidelidade, né, a lealdade do aluno com o mestre, com o professor, acho que era maior do que hoje, né? Hoje, com todo esse comércio da arte marcial, né, que nós estamos falando aqui da aula comercial, que não é o É, comércio da arte marcial, é, o MMA, né, com todo esse glamour, esse status, né, de às vezes coloca até o lutador como um rockstar do MMA, né, o Bam Bam Bam. E às vezes isso sabe causa que até uma certa é, desilusão, né, porque você pega o cara, prepara ele ali e tal, e, e por ser você tá trabalhando com um atleta profissional, então é a sua profissão, aí você vai se dedicar muito tempo a ele ali, só que em algum momento ali o cara não tá respondendo, não tá correspondendo com o que vem pela frente, né? Você com a sua experiência, eu inclusive também, a gente sabe ali os caminhos, né? A gente não é o dono da verdade, mas a gente sabe os caminhos que a pessoa tem que fazer ali, passo a passo, para chegar lá em cima. E como treinador, né? Eu também como treinador e atleta, inclusive, a é, gente vai orientando o cara ali, só que o cara às vezes não quer nada com nada, então você fala, pô, bicho, não é assim que vai rolar. é assim, Gamet, a gente vivencia e vive um momento hoje, vamos dizer assim, novo para nós, para mim e para você, que somos old school. A gente tem quase a mesma idade, Sim, eu, só que eu tenho nossos caminhos 44. foram diferentes. Exatamente, eu tenho 45, vou fazer 46. Você destinou a tua carreira mais em ser atleta, lutador e etc. Não foi o meu caso. Sim, Eu já decidi não ser atleta já há muito tempo atrás. O que eu fiz foi pura diversão. Foi pura diversão e porque a gente estava ali e todo mundo que treinava lutava. sim. Todo mundo que treinava lutava. Não tinha como é hoje. Hoje as pessoas
é difícil até de identificar. Às vezes eu vejo muito professor que dá aula e o cara fala assim, o cara dá um chute bonito, não quer dizer que ele vai ser um bom lutador. Sim. Você entendeu? O cara tem uma mão, uma movimentação, todo malandrão no boxe e tal, não quer dizer que ele vai ser um bom atleta. Porque vida de atleta, ela é complicada. E assim, eu vejo muito o seguinte, com todo o advento hoje que existe das redes sociais e todo o poder que gera em cima de você ser um artista marcial, esses meninos de hoje, Sim. de 10 anos mais novos que nós dois, eles não conseguem lidar com essa energia que eles têm, com esse poder. E isso acabando muito acaba inflando demais o ego. Porque o artista marcial, o faixa preta, o professor, o instrutor, aquela pessoa que já tem 1 ano, 2 anos de treino, o ego dela ela é um ego diferente, porque a autoconfiança e o ego, elas andam numa paralela. Tá? Elas andam muito numa paralela. Vai depender muito da educação que você tem. Então, Sim. assim, a falta de generosidade, às vezes, existe em alguns casos, mas assim, começa a ter realmente aquele núcleo familiar de tatame, isso é uma coisa bacana. Mas, infelizmente, essas coisas hoje, elas têm tempo de validade. Elas têm tempo de validade. Então, os treinadores de uns anos para cá, de 7, 8 anos para cá, porque eu conheço muitos, eu faço parte de vários grupos de treinadores, conheço vários, os principais treinadores de Muay Thai, eu tô nesse grupo com esses amigos, tô com os caras, vivenciando o dia a dia, todos eles sofrem as mesmas coisas. Sim. Então, assim, hoje eu nem vejo mais, Gamet, como uma falta de, vamos dizer assim, de gratidão. Eu não tenho mais isso comigo, já faz um tempo. Sim. Eu não tenho mais isso de, o cara, ele agiu com falta de gratidão comigo. Por quê? Eu sou um cara muito old school. Por ser a gente ser um cara old school, até inclusive nas atitudes, a gente não admite certas coisas. Mas a gente já percebe que aquele cara não vai ficar com a gente, que já vai dar ruim. A gente já sabe que o cara, ele fez a primeira luta dele, aí as postagens dele, do jeito que ele escreve os textos dele, você lê, cara, você já sabe, fala, vixe, mano, subiu pra cabeça. Já virou o rei, entendeu? Aí já começa a ficar meio complicado. Esses meninos de hoje, eles demoram muito, Gamet, para entender que o que eles fazem é profissão. Então, sim, eles mesmos acabam, vamos dizer assim, invertendo os valores, não colocando isso como profissão. Você entendeu? Não tem como um advogado entrar numa sala de cirurgia e fazer uma vasectomia num cara. Entendeu? E hoje dentro da luta está acontecendo isso. É cara de boxe dando Muay Thai, é cara que é faixa preta de jiu-jitsu dando personal de boxe, é personal trainer que compra lá o cara é formado em educação física, o cara pega uma parte de aparador lá e põe a pessoa para bater tudo de qualquer jeito. Então a gente... Por quê? Mas nós da arte marcial permitimos que isso existisse. Porque lá 10 anos atrás, eu lembro que uma academia que eu treinava, abriu uma academia na mesma rua, no final da rua, nós juntamos 10 caras, nós fomos lá ver quem era o cara. Quem é você? Da onde você veio? Quem te formou? O que você está fazendo aqui? Por que você não foi lá falar comigo? Sim. Hoje já não. Então, assim, a coisa ficou tão comercial, que esse lado... Eu tenho os meninos que eu crio de novinho aqui, tipo o Tuca, o Rubens, o Di, que eu tenho lá na trainer, né? Eu tenho vários meninos. Você criar eles ali já de novinho, é uma coisa. Agora você já pegar uns caras já macaco velho, porque assim, eu fui uma pessoa, ainda tenho, né? Sou uma pessoa que tem uma certa influência. Então muitos deles vêm para você, não porque gostam de você, porque você tem o teu cabelo
bonito, que você tem a barba bem feita, porque você tem um carro bom. Não é por causa disso, por causa da influência que você tem. E Sim, você consegue encaixar as pessoas, certo? verdade. Você dá oportunidade para um aluno que é talentoso, é sua obrigação. Até como professor. Embora, e com o tempo, a gente vai conseguir identificar mais. A gente vai conseguir identificar mais aqueles pequenos talentos. Agora, Verdade. se ele vai conseguir levar uma vida como atleta, e ele chegar ao ponto de sair do amador e se profissionalizar, aí já é mais com ele do que com você. O Sim, problema deles é que eles pegam toda essa gama de responsabilidade e joga nas costas do treinador. O treinador tem que levar, comprar bandagem, tem que buscar, tem que sim, preparar o treino, tem que estar antes que ele na academia para puxar o treino dele. Você sim, entendeu? Aí se tem aquele treino que ele achou que ia ser de um jeito, você fala que vai fazer de outro, mas você está com o treino tudo na cabeça, as sim, fases do treino, entendeu? Então, aí verdade. eles começam, uma coisa que é deles, uma responsabilidade deles, eles ainda costumam jogar muito a culpa no treinador, Treinador. entendeu? E Então é pessoas, cada um fazendo a sua parte. verdade. E pessoas como você e eu, né, que já viemos lá dos anos 90 lá treinando, você desde criança aí, né, já com o seu pai, com a sua família, né? É, Eu sempre falo, né, que naquele tempo, quando você competia lá ainda, a seleção era meio que natural, né? A seleção era meio que natural. Você treinava, aí você lutava, igual você falou. Você chegou a lutar lá, todo mundo que treinava lá acabava que competia e tal. Hoje não, né? Hoje o cara, ele, às vezes ele não tem um talento e nem tem um dom. Mas aí ele vai lá treinar, aí ele já se acha, né? Inclusive, tipo, e não tem nem essa personalidade aí, né? Que, como você está falando aí, ele já chega lá jogando a responsabilidade em você. Na verdade, você que tem que preparar tudo para ele, porque aí o nome dele vai subindo, né? Às vezes, faz uma, duas, três lutinhas ali, aí ele acha que ele é o Bambam. Bam, bam. Ainda mais, né? Voltando a falar aí, sempre com esse lance do UFC, você vê que todo mundo, às vezes, quem já não chegou aí na sua academia e falou, eu quero treinar o UFC, é um monte. né? É que nem você deu aula antes de mim na Tinogueira Guarulhos. Aí Isso, quando você saiu, eu e o Negão assumimos. Na verdade, o Negão assumiu lá o teu lugar, aí eu fui em seguida para Tinogueira. sim. Então, assim, a gente dando aula lá na Tinogueira, o nego ia treinar lá achando que ia fazer aula com o Minotauro. Você passou, você passou muito por isso lá, que eu sei. Você Foi. entendeu? Com Sabe, cara? 6 meses Então, de assim, academia aberta, já tinha cara treinando para ir lutar no Rio de Janeiro. Falei, mano, vocês são loucos, mano. é, Vocês não é sabem muito nem doido. treinar. Vocês não sabem nem treinar. Vocês ainda têm que aprender a treinar. Para depois Pode vir a crer, falar cara. de lutar, de preferência por aqui, nos eventos menores aí, para saber como é que é, né? Sabe o que aconteceu muito? Ó, meu irmão China aí. Sabe o que aconteceu É, muito os aqui? Ó, amigos nossos o aí. Tyson tá aí também, ó. O Tyson tá Só aí um também. minutinho. Já quero mandar um abraço aí pro China, pro Tais, para todo mundo que está aqui. A Maiara, né? Maíra. Fica É, com os nomes Maíra. de Instagram aqui, a gente acaba esquecendo o nome. É o Amar É, pode crer, Souza. a Maíra. Hã? A Maíra treinou comigo também lá, depois Maíra, que você isso. saiu de lá. Quero É, mandar um abração aí, um beijo aí para todo mundo aí que está assistindo aí, ó. É que às vezes o assunto tá aqui, vai conversando, e as minhas entrevistas aqui no Instagram, eu vou só, Maíra, eu vou só lendo aqui o que as pessoas vão falando, até porque depois eu quero postar no YouTube, né? Então, para não ter é. muita interferência. Então, às vezes a gente perde um pouco o fio da meada. Aqui, ó, o Marquinhos. Marquinhos da revista Pegada, meu brother também. Marquinhos, Nosso irmão, amigo nosso aí, pô. Muito bom. nosso irmão. Aí, O Púpio também treinou com você, treina comigo. Púpio. Muito bom. Aproveitando aqui Nossa, esse tempo aqui, ó, nós temos aqui ainda uns 20, uns 18 minutos aqui para a gente conversar. Então, pessoal, nós marcamos aqui hoje para conversar com o mestre Edi aqui. Eu estou fazendo um papel de entrevistador que não conheço nada, eu vou perguntando para ele A, B e C aqui, para ele jogar tudo para nós aqui, entendeu? Aí, ultimamente eu tô sendo o Jô Soares do Instagram. olha o China falando que apanhou dos dois. É um China, fanfarrão mesmo, esse China.
O Bruno acabou de entrar aí, já foi meu aluno também. Enfim, É, mas da mestre, hora. então nós estamos aqui hoje conversando com o mestre Edi. É, você tem outra profissão? Vamos mudar um pouco de assunto aí. Você, Tem. treinador, árbitro, né? Faz parte aí da Da federação? CNMMA. É a Confederação Nacional de MMA, é a CNMMA. Ah, Teve um dia tá. que eu fiz uma live um dia, eu não sei, acho que eu tava com o China, numa live, aí o Morsa pegou e me mandou um WhatsApp, falando, pô, você falou não sei o que lá, eu filhão, Morsa, se você estiver vendo agora minha live com o Gambit, eu não faço parte da sua federação, Morsa. A federação, a Confederação Brasileira de MMA, não sei o que lá. Conheço ele, respeito lá o trabalho que ele tenta fazer e tudo mais, mas eu não tenho nada a ver com a Federação do Morsa. Eu faço parte da CNMMA, Confederação Nacional de MMA. Ela foi criada já, acho que há 6 anos. Nós criamos ela por causa do XFC, que nós trabalhamos lá na Rede TV. Por causa É, disso, do XFC que passava na Rede TV. é Foi por isso que nós fundamos junto com o o mestre Drago, Genival, Marcelo Drago. Genival Ivo? Não, o Genival é da FEMAESP. A do Ah, Genival é tá. uma federação que agora também está junto com a confederação. A Ah, confederação de nível nacional, a FEMAESP do mestre Genival é a nível estadual. que E é um cara bacana. assim também excepcional que valeria a pena você fazer uma live com ele também. Ah, E sim, na precisa verdade, marcar os horários com ele. ele é o meu mestre de jiu-jitsu, ele que me deu a faixa, me entregou a faixa Eu roxa. lembro. Você sabe que o meu primeiro contato com o jiu-jitsu foi com ele, quando ele dava aula lá no Márcio, na Tiradentes. Isso. O Márcio acho que era faixa azul ainda, e eu fui aos primeiros contatos que eu tive com o jiu-jitsu foi lá. Isso tem o quê, Gambit? Uns 15 anos? Não, tem uns 11 para 12 anos, eu acho. Mais É, ou menos. porque lá era Gold Team Genival Ivo. Isso, Team Master Evil Gold Team. Exatamente. Aí eu Isso. lembro que os primeiros contatos que eu tive assim, com o jiu-jitsu de pano mesmo, Ah, foi tá. lá. Foi lá com Bacana. ele lá. Eu Depois já eu fui vinha pro de Bajo, né? Isso. Eu já vinha de Montes Claros, né? Que eu comecei a treinar lá em Montes Claros. Aí treinando com eles aqui, treinei, ele me entregou a faixa roxa. Entendeu? Eu lembro disso. É um cara excepcional, você é louco. Sim, é um mestre bacana demais, gosto muito dele. Mas fala para nós E gente, aqui a sua outra profissão, né? Porque nesse momento, inclusive, tá difícil aí, no momento de pandemia aí, de quarentena aí para todo mundo. Você tem outra profissão? Como é que você está se mantendo? eu trabalho desde os meus 17 anos de idade com tecnologia, com informática. Ah, sim. Entendeu? Eu trabalho com informática, eu trabalho hoje que o pessoal chama de TI, né? Eu chamo de TI, tecnologia da informação. Então eu tenho uma pequena empresa, já fui um pouco maior do que eu sou hoje e tal, mas eu tenho uma pequena empresa de informática. Então eu só atendo pessoa jurídica, não atendo pessoa física. Eu atendo algumas empresas desse setor de TI e eu tenho hoje uma especialização em proteção de dados pessoais, de uma lei que vai vigorar agora em agosto, que é a lei do LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Vai ser lei de um tempo, as empresas vão ter que vão passar por toda uma adequação, todo mundo vai ter que ter ciência de como está sendo tratado os seus dados pessoais. Você vai numa farmácia e a farmácia vai lá e pede teu CPF para poder te dar desconto do laboratório, vai ter que ter o seu consentimento para eles poderem tratar os seus dados, eles vão ter que te dar satisfação de como, onde, quando e até quando eles vão estar com os seus dados para não ficar gerando esses leads os seus dados ficam vazando por aí, indo para telemarketing, indo para negócio de vendas e até Entendi. mesmo para ficar proteção de dados para evitar fraudes, essas coisas. Então, eu tô até terminando uma formação agora justamente nesse ponto. Mas aí eu trabalho com servidores, infraestrutura, essas partes de rede aí, sou bem nerd mesmo. Eu trabalho com isso aí desde os meus 17 anos. Que Tentei legal. largar já umas 2 vezes, viver só de luta e tal, mas aí a gente cai naquilo que a gente estava conversando anteriormente, Sim. que é justamente por causa de a ver com aquilo que a gente acha, que a gente bota uma expectativa numa situação e a gente acaba não se dando tão bem assim.
a gente acaba lidando com certas coisas que para o mundo é a ingratidão, mas a gente precisa encarar as coisas de uma outra forma. Culpado somos nós mesmos quando a gente passa por isso, que a gente tem que começar a encarar a luta, a parte de competição de uma forma mais profissional. Sim. Então aí a gente, e não criar tantas expectativas hoje em cima de equipe, de atleta e etc. E não é por isso também que a gente vai ter essas desilusões que nós vamos deixar de ajudar as pessoas. Muito pelo contrário. Eu sou o mesmo Ed de sempre. Eu já formei muitas pessoas, já coloquei muita gente que não sabia dar um jab direto, não sabia caminhar para lutar, foi campeão, gente que tem cinturão, e pessoas de tudo quanto é forma. Você também já fez isso. Sim. E assim, um dos grandes prazeres da minha vida foi esse. Muita gente que é da luta não faz ideia que eu tenho outra profissão, e na minha outra profissão, um monte de gente que convive comigo anos, que não faz a menor ideia que eu mexo com luta, você entendeu? Eita, é engraçado isso, né? E como que estão os seus trabalhos hoje? Você já falou aí do TI, né? E as suas aulas, né? Com esse momento de pandemia aí, de quarentena, como é que você está fazendo? Tá conseguindo dar alguma aula ali de máscara? Tá atendendo alguém? Como é que você está fazendo, mestre? Então, alguns meninos nossos, o nosso projeto social, que nós temos lá dentro do batalhão da Polícia Militar, ali do SECAP, os meninos estão tendo aula lá, o comandante lá, semana passada, autorizou os meninos voltarem a fazer os treinos deles lá dentro. O comandante lá, ele autorizou. Estão deixando a molecada lá, porque a molecada já estava doida, já na rua, fazendo o que não deve. Todo mundo de aí máscara, uma molecadinha todo lá, mundo com cuidados. treinando de máscara, aquele treino ali, tentando manter o distanciamento e tal, não sei o quê, né? Eu estou dando alguns personagens, são poucos, porque o meu público é um público mais presencial. Então, eu também sou uma pessoa que eu tenho pouca, vamos dizer assim, pouco tempo também para dar personal, e eu não me dei muito bem com esse negócio das aulas online. Eu tentei montar um grupo de aulas online, e eu acabei não deu muito certo, porque assim, cara, aula de luta online, pra mim, tem muita gente que tá fazendo a aula, e muita gente, a gente precisa se defender de alguma coisa. A gente sabe que não se aprende Muay Thai, não se aprende boxe online. Precisa realmente daquele lance presencial. Mas por um momento, eu acho que tá valendo a pena, para muitos. Eu não tenho muito esse perfil. Eu tentei montar um grupo, eu tive um core muito baixo, aí eu falei assim, não, se não tiver no mínimo de pessoas, eu não vou fazer. Eu quis fazer uma aula. Eu fiz algumas, mas não deu certo. Um dia tinha 8 queriam, aí no dia tinha 5, no segundo dia já tinha 4, no terceiro tinha 2. Eu falei, cara, na boa, eu não cobrei nada. Eu falei, eu quero ver se vocês vão manter um ritmo, aí a gente combina um valor mensal ou por aula, sei lá. Entendi. Entendeu? Mas para mim esse negócio de aula online não deu muito certo. O Hans tá aí, ó. O Hans também tá se defendendo, tá tentando fazer. Eu tô dando personal para 2 casais, que são meus alunos mesmo, né? Então para mim tá mais fácil assim, você lidar com os próprios alunos. Com os próprios alunos. Como eu tenho meu outro trabalho, eu tenho 3 principais clientes. Desses 3 principais clientes, 2 cancelaram em março já. Nossa. 2 cancelaram em março sem me pagar. Putz. Das academias eu tenho lá a trainer que tem uma parceria lá, então eu já ficou meio complicado lá. Mas eu tenho um principal cliente hoje, que praticamente eu estou atendendo ele, e eu estou atendendo eles estão com quase 60 pessoas trabalhando em home office. Entre engenheiros, que é uma empresa de engenharia francesa. Entendi. Entre engenheiros, etc. E assim, 99% deles estão trabalhando de casa. E eu estou fazendo o quê? Eu dou esse suporte para essa galera que está trabalhando de casa. Eu fui contratado por essa empresa em novembro. Em novembro eles me contrataram, nós fechamos o contrato em novembro. E veio até a calhar, porque eu já estava tomando outras decisões da minha vida. Então assim, com relação à luta e meu trabalho por fora e tal. Sim. Eles lá em novembro, na entrevista que eu fiz com eles, né, que eles me contratarem, eles já queriam saber se eu manjava desse negócio de montar essas redes virtuais.
da Sim. pessoa estar em casa, mas trabalhando como se estivesse dentro do escritório. E Entendi. a gente vem fazendo isso já desde novembro. Desde Caramba, novembro. É, que e, legal. e eu já tinha algumas reuniões lá com o pessoal e tal, e eu tudo voltado em cima disso. Eu montei todo esse circo até janeiro, já estava tudo que meio que pronto. Aí eles fizeram compra de notebooks para diretoria, para coordenadores, etc. E hoje todos eles estão trabalhando em home office como se estivessem lá dentro da empresa, dentro da base deles lá. Aí eles têm, eu atendo lá, atendo o Museu do Ipiranga, que está um canteiro de obra lá, inclusive o canteiro de obra lá está em quarentena, porque um arquiteto e um engenheiro lá foram contaminados pelo Covid, Putz. né? Eu tive lá, e eu estava indo toda semana lá para o Museu do Ipiranga, graças a Deus comigo não deu nada. E tem também um lugar no centro de São Paulo, que também faz parte dessa empresa, lá ali na Rua Boa Vista, que eu também vou, que é dentro da Secretaria de Transportes. Então, assim, eu atendo uma empresa na Zona Sul, essa Secretaria de Transportes, na Rua Boa Vista, o Museu do Ipiranga, e um canteiro de obra que é do ST, uma obra, um canteiro de obra que tem dentro da estação de metrô lá de Santo André. Então eu Entendi. praticamente estou trabalhando para esses 4 e dou um apoio para o pessoal que é de Fortaleza, que também está tudo em home office. Mas lá em Fortaleza tem um outro cara, assim como eu, que cuida também da parte do TI. Entendeu? Então Entendi. eu faço essa casadinha aí com ele. E E eu estou aguardamos, né, trabalhando assim, cara. legal. E aguardamos aí que o mundo, né, o mundo todo deu uma parada, né, em alguns países que são menores, que Sim. se isolaram rapidamente, já começam a É. voltar. Eu tenho alguns contatos lá na República Tcheca, eles postam vídeos lá, eles já estão malhando em academias e tal, Sim. né? E Então mesmo. esperamos que esse nosso país aqui também comece a voltar o quanto antes aí para nós voltarmos às vidas normais, né? E trabalhar, Cara, né? Porque eu também já estou sem trabalhar tem 2 meses. então, Gamete, é assim, cara. Eu tô ganhando 50% do que eu ganhar. Pra falar o bem da verdade. Eu tô metade do meu salário. Travou. Como é Mas que eu é? vinha, eu tô ganhando metade. Eu tô fazendo metade do meu faturamento. Entendi. Mas eu não sou um cara assim de gastar muito. Não sou um cara que tem um padrão de vida muito alto, carrão, essas coisas, não tenho nada disso. É um Entendeu? cara humilde, um cara Eu, simples. eu sou aquele cara mesmo de tentar guardar dinheiro todo mês, entendeu? Então, isso foi o que me ajudou agora nesse momento. Então, a gente conseguiu até ajudar algumas pessoas. O Hans mesmo tá aí, ó. O Hans, junto com a FTT, eles estão ajudando muitas pessoas. Eu, junto com a Confederação, consegui ajudar algumas pessoas também, entendeu? Bom. Então, assim, a gente está tentando ver as pessoas que estão precisando. A gente não é muito de ficar, às vezes, postando e tal, porque é o seguinte, caridade é um negócio muito complicado. Se Sim. você ficar... Aí deixa de ser caridade e vira autopromoção. Se É, você ajuda, a pessoa que está sendo ajudada, ela não quer aparecer. Ela nem sim. pode aparecer. Entendeu? Exato. Então eu acho que a caridade ela é uma coisa, ela tem que ser feita de uma forma muito bem ordenada para E que não discreta, né? seja. Tem que ser um negócio discreto. Eu vejo aí os caras ali mostrando, entregando, às vezes, uma cesta básica, o negócio de Sim. comida para aquela pessoa. E hoje a rede Verdade. social é meio complicado, cara. É tipo assim, eu não concordo, cara, assim, desse tipo. Sabe assim, ficar mostrando as pessoas que estão pegando aquele donativo e tal, cara, aí já vira autopromoção, porque o nego vai falar assim, porra, nossa, olha lá como o Ed é bonzinho, olha como o Gambit. É, Não, isso cara. foi Tem mostrado. gente que vai ver dessa forma. Nossa, olha que legal que eles estão fazendo, pá. Mas, cara, dentro do sentido moral da coisa, vendo o outro lado, tendo empatia pela outra pessoa, que Sim, poderia ser eu, poderia ser você, sim, puta, cara, cada um tem seu orgulho. A gente falou um pouco de orgulho hoje aqui na live, entendeu? Então, assim, tem um pouco esse lance do orgulho e tal, que as pessoas realmente têm que ter. Ela tem sim. que ter também. Que a pessoa que não tem orgulho, ela não se autovaloriza, só que isso aí acaba passando um pouco dos limites, esse lance do orgulho, e a pessoa passa a perder a humildade. Então, a gente, com os anos, a gente vai entendendo. Às vezes, aquele cara humilde demais também não quer dizer que você tem que ser bobo, você entendeu? Sim. Então, tudo tem limite, cara. Tudo demais e tudo tem aquele tempo, entendeu? Bom, Tudo tem seu tempo, tem seu período. Messi, nós temos 3 minutos aqui. Eu quero já agradecer as pessoas que entraram aí, o Fábio Maldonado, o Denilson, o pessoal, todo mundo deu uma passada aí, deu um oi. Às vezes o O pessoal dá um oi Fião, aí, eu não leio, mas eu fico esperando ali. A Maíra que conversou com a gente aí. Um beijão, um abraço aí para todo mundo.
E agradeço ao mestre Edi aí por ter aceito o convite para a gente bater esse papo aqui. E fique à vontade aí para dar suas últimas considerações, mestre. E Pô, obrigado. Gamit, obrigado. A gente acabou nem falando muito de Muay Thai, né? De Muay Thai muito, mas também não tem muita novidade. Eu prefiro falar mesmo dessa parte outra, que a gente falou mais do kickboxing e tal, que é uma coisa mais comum. Eu queria agradecer muito a você, dar os parabéns aí pela iniciativa do trabalho que você vem fazendo, esse negócio das Obrigado. lives. Eu provavelmente vou fazer uma live no sábado com o Varner, ainda não combinei com ele ainda, de um assunto aí que eu acho que é pertinente. Eu fiz uma live esses dias lá no Muay Thai SP, foi bem bacana, deu quase 700 pessoas lá depois quando ele fechou, falando sobre essa parte de segurança e de dados pessoais e tudo mais, foi bem legal, sabe? Então eu agradeço muito mesmo. O William fez uma pergunta aí, se ele acha que no segundo semestre os eventos vão voltar. Não vão, é certeza que não vão voltar. Eu acredito que essa pandemia, isso daí tudo vai para agosto e, cara, aí setembro, eu tô achando que esse ano, se tiver algum evento, vai ser para novembro, dezembro, aquela rapinha do tacho, você entendeu? Coisa muito difícil de montar card e tudo mais. Se programar para 2021, né? Justamente. E assim, agradecer a todos os meus amigos que entraram, nossos amigos, nossos alunos, ex-alunos. Ex-aluno não existe. Vai ser meu aluno pro resto da vida. Verdade. Um dia eu fui seu professor, um dia eu fui seu mestre, o Gamit foi seu professor, foi seu mestre um dia, será pro resto da vida. É igual ex-campeão, né? O cara foi campeão ali, ele é campeão daquele evento até morrer. Justamente. Então, assim, se um dia eu fui seu professor, você pro resto da vida. É igual aquele teu professor do primário. Você sempre fala assim, essa aqui foi a minha professora da segunda série. Então, assim, o Gamit foi meu professor lá em 2014, 2015. O Ed foi meu professor em 1990, ou agora, em 2018. Eu não faço mais, ó. Vamos ser professor de vocês o resto da vida. Dá certo, é verdade. Gamit, não esquece o direto que você me deu em 2011. Oh, esquece isso, mano. Pô, esquece isso. Aí, cara. Esquece isso daí. Valeu, mestre. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Gamit. Obrigado, galera. Obrigado a todo mundo aí. Foi bom demais. Um abraço, meu irmão. Um abraço. E é isso aí, pessoal. Acho que nós temos aí mais uns momentinhos, mas esse foi o mestre Edi, treinador de kickboxing, Muay Thai e líder da equipe Extreme Team, daqui mesmo de Guarulhos, meu amigo mestre Edi. Sawadee krap, se cuidem.